Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e voltando a falar dele, o pastor mais querido desse canal, que é o Valdomijo. De todos esses pastores, com certeza ele é o mais engraçado, né, meus irmãos? Na nossa opinião, distorce a palavra de Deus completamente para o seu próprio proveito. Joga praga sem esconder, né, como se ele fosse o próprio Deus, em seus desafetos. Quem não lembra do Marcelo Rezende? E eu toco nesse assunto, né, tão velho já, que todo mundo já sabe, porque aquela matéria que ele fez, motivo qual o Valdomijo jogou a praga nele, claro que foi uma matéria a pedido do Edir Macedo, que estava vendo na época a igreja do Valdomijo crescendo muito, né, a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Então ele, como é um cão guloso, também mandou, né, o seu lacaio, que na época era o Marcelo, fazer a reportagem. E aí aquilo gerou uma treta, uma revolta do Valdomijo, porque o cara fez uma matéria excelente, né? Seja os motivos pelos quais foram feitas, né? Deixa isso à parte, mas a matéria é excelente. E mostrava as altas dívidas do Valdomijo, que se aproveitava da legislação, da lentidão da nossa justiça. É aquele tipo de pessoa que está errada, aquele tipo de empresa que está errada, né? E diz o quê? Olha, vai procurar teus direitos na justiça, confiando, né, que você vai topar qualquer acordo, já que demora muitos. E ele fez com tantas pessoas que muitas dessas pessoas esperaram o tempo que a justiça precisava. E ele fez o que pôde para adiar isso aí. Você vê os anos que fazem aquela matéria e agora, né, é que ele está sofrendo as consequências pelo que foi dito. Parece até uma revanche vindo lá do além, como se o Marcelo Rezende ressuscitasse e dissesse: olha aqui, ó, teu castigo agora é esse. Então tá aqui essa matéria que foi enviada pelo nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, né? E fica um abraço forte para ele. Diz o seguinte, ó: tá no Terra, Justiça pede penhora de doações à igreja de Valdomijo. A congregação religiosa deve mais de 900 mil em um contrato de locação. Então ele tem vários processos desse tipo. Isso aqui é só um. 900 mil reais. Será que o cara deixa de honrar com as suas dívidas, meus irmãos? Eles literalmente não conseguem sobreviver sem as doações dos fiéis, que tem cada vez diminuído mais. Hoje, graças a Deus, a divulgação da informação, ela tem chegado às pessoas mais humildes também, e finalmente estão entendendo que ela não precisa pagar para ser salvo. Nós hoje não somos mais salvos pelas nossas ações, mas sim pela graça. E essa graça, ela é grátis. Jesus Cristo já pagou um alto preço com o próprio sangue pela salvação de cada um. Então, ajudar o próximo ainda faz parte da doutrina, é uma doutrina cristã, né? O bom comportamento, mas não tem mais nada a ver com doações, com você pagar. É simplesmente você trazer a doutrina, né, para a sua vida, e fazendo isso você aceita o sacrifício do Cordeiro, portanto o seu preço já foi pago. Mas esses caras não acham isso suficiente, eles precisam enriquecer de alguma maneira. Não tem muito a oferecer, você pega um Valdomijo, você tira ele, né, dessa posição de pastor. O que é que esse cara tem para oferecer à sociedade que possa levá-lo a ser milionário? Sinceramente, família, não menosprezando, mas não tem nada, né? Se você é das antigas também, acompanha os conteúdos, né? Tem aquelas entrevistas que a gente já mostrou trechos aqui, dele falando com o Radinho, que é muito engraçado, né? Ele falando que um barco afundou e ele nadou não sei quantas léguas, quantas milhas, e vinha tubarão e ele dava um soco no nariz para o tubarão recuar. Quer dizer, absurdo em cima de absurdo, né? Ele nem tem corpo, nunca teve corpo de quem conseguiria atravessar um oceano, mas é mentira em cima de mentira. Então essas coisas que antes as pessoas acreditavam, não, é um homem poderoso, hoje elas estão vendo, as mais humildes, as mais desinformadas, que elas não precisam fazer isso. Muito mais agrada a Deus, né? A pessoa que, por exemplo, eu vejo isso, tem muita gente que faz isso, pega uma parte do dinheiro, né, e realmente dá a Deus ajudando os pobres, porque Cristo nos ensinou isso, né? Se você quer de fato agradar a Deus, dá alguma coisa a Ele, você faz com quem necessita, com aquele que tem fome, com aquele que tem sede. E ele explica melhor dizendo: quando eu tive fome, vocês me deram de comer; quando eu tive sede, vocês me deram de beber; quando eu tive frio, vocês me cobriram. E aí a pessoa pergunta: olha, Senhor, eu nunca lhe vi, como é que eu fiz isso? E aí ele responde, né: quando vocês fazem isso com os pobres, com as pessoas necessitadas, vocês fazem comigo. E ainda mais, né? Tem outros trechos que reforçam ainda mais. Quando as pessoas que você ajudou esquecem de você, aí é que é a coisa boa, porque Deus pagará por elas.
Se a pessoa retribuir a você de alguma maneira, e também é citado um exemplo na Bíblia, que quando você ajuda um amigo, um irmão seu, o natural é que quando ele se restabeleça de novo, quando ele se fortalecer, ele também retribua quando você precisa e fique grato, né? Já quando você faz isso com um desconhecido, em poucos dias ele esquece o teu rosto, é fato, né? E aí Deus intervém e paga por ele. Então essa é a verdadeira doação que Deus gosta, que agrada a Deus. Não essa que você fica enriquecendo pessoas, né, que se colocam na posição do próprio Deus. Então vamos lá para a matéria. A Justiça de São Paulo pediu a penhora de 30% das doações feitas à Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, fundada pelo pastor Valdomijo. A decisão busca sanar uma dívida de mais de 900 mil em um contrato de locação de uma das unidades da igreja em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A decisão pela penhora foi publicada no dia 11 e pede, em 11 desse mês agora, mês 7, de 2023, e pede que o percentual seja retido na boca do caixa em todos os cultos realizados até a execução da dívida. O documento é assinado pela desembargadora Benice Marcondes César. Na ação, o locatário, o dono lá do prédio, pedia ainda a inclusão do pastor Valdomijo na penhora, mas a justiça considerou que ele não integrava o contrato de locação. É porque tem toda uma manobra, né? Caras como o Valdomijo, eles têm uma equipe de advogados, de juristas, que fazem, essas manobras para que ele próprio não seja responsabilizado. Ele é o beneficiário, o cara que se beneficia dessas doações, vai tudo para ele, é transferido para ele, mas ele ainda diz, não, eu não tenho vínculo com isso. Não é culpa minha, é a própria igreja como se ela fosse um ser vivo, né? Na verdade, quem é o cabeça é ele, mas no Brasil tem esses espaços para pessoas como ele se darem muito bem, né? Então, assim como não faz parte da gestão administrativa da igreja, essa é a desculpa. Atualmente, a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro acumula 1.000 processos abertos no Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre ações por execução de dívidas, indenizações por dano moral e processos trabalhistas. Ainda este ano, em março, a Justiça já chegou a pedir a penhora dos dízimos doados à congregação religiosa em uma dívida de cerca de 70 mil. O processo que deu origem a esta decisão já era referente aos aluguéis atrasados. Então, parece mesmo uma revanche aí do próprio Marcelo Rezende, que recebeu aquelas pragas todas ali do Valdomijo, que chegou a dizer que ele ia secar, O cara infelizmente acabou falecendo, mas agora parece que a mão de Deus chega a pesar mesmo no Valdomijo, meus irmãos. Se você der uma procurada aí no canal, você vai se informar muita coisa sobre ele, inclusive desfalque de dinheiro dentro da própria família, coisas absurdas assim, meus irmãos, que aí você vê que de fato, que tá pesando. Ele que dizia tanto que ia pesar na vida dos outros, tá pesando mesmo em cima dele. Triste isso, porque afinal de contas as pessoas sempre pegam esses exemplos, esses maus exemplos, para dizer, olha aí como é que é os cristãos, olha aí como é que essas pessoas que dizem que acreditam em Deus, Esses dias mesmo eu estava vendo também uma denúncia do Rogério Betim, que ele mostra esses esquemas de pirâmide também, e ele mostrando uma empresa que continua fazendo esses golpes financeiros em base de pirâmide, E para quem não entende o que é uma pirâmide, Davi, essa pirâmide é o sistema que domina o mundo, literalmente. O mundo todo é feito assim. E essas pirâmides financeiras especificamente, ela depende sempre de mais pessoas para fazer com que aqueles que estão no topo ganhem dinheiro. Se não tiver novas pessoas investindo cada vez mais e mais, é por isso que eles ficam o tempo todo, olha, arrume mais tantas pessoas, você precisa colocar pelo menos mais 5 para ganhar não sei quanto, e assim vai. Porque realmente, se você coloca as pessoas, aí você tem lucro. Mas aí essas pessoas que entraram precisam colocar mais pessoas para que elas também tenham lucro e assim irem subindo na posição da pirâmide. Do contrário, se elas não conseguirem arranjar essas pessoas, o lucro que foi dado àquelas pessoas primeiras que estão no topo, na verdade foi o dinheiro delas. Não foi um investimento financeiro que, olha, me dá o dinheiro aqui, eu vou fazer esse dinheiro crescer, como eles prometem, que eles falam assim. Você investe R$1.000 e eu te dou 1.400 em 15 dias. E a pessoa, nossa, mano, eu tenho que entrar, E ele tem mostrado isso lá. Mas por que eu estou falando desse caso, Que não é o assunto do nosso vídeo. Porque os caras que estão na cabeça dessa pirâmide, os donos da pirâmide, é o tempo todo falando em Deus, meus irmãos. Não, se Deus quiser, porque Deus abençoou, porque Deus fez prosperar. Mano, eu acredito que quem coloca o nome de Deus assim, nas suas próprias causas, não acredita nele, não teme a ele, porque a mão dele pesa. Agora, mal sabem essas pessoas que o fim delas vai ser triste, meus irmãos, porque é dito na Bíblia que todo pecado contra a carne será perdoado, mas um pecado contra o Espírito Santo, esse não
não tem perdão, é condenação total. É passado para todos nós, né, através de falsas doutrinas, que Deus é um tipo de ser, né, que ama incondicionalmente, que aceita o pecado, que o interessante para ele é você estar feliz. E não é bem assim. Tem muitas coisas que as pessoas se alegram, alegrias vazias, inclusive, e no final depois ela percebe isso, que não agrada a Deus. O próprio cristianismo, ele se trata de renúncia. A gente renunciar esses desejos maus que vêm do próprio coração, né? E essas pessoas que fazem isso mostram claramente que elas não têm o temor ao Senhor, pela forma que usam o nome dele em vão, inclusive para enganar pessoas. Então, meus irmãos, ai dessas pessoas que fazem isso. Sinceramente, eu tenho pena, porque quando a gente vai ficando mais velho, se Deus permitir, próximo ano eu faço 40. 40 anos, meus irmãos, é muita coisa, né? E você vê como de fato essa vida passa rápido, né? Você olha para trás assim, você não sabe como esse tempo passou tão rápido. Sinceramente, a gente só tem aquele choque quando você vai vendo, né, outras pessoas que conviveram na sua infância e você, nossa, mano, essa criança aí já tá, esse rapazão, essa moçona já tá casando, já tá com filho, né? E a gente vê que tá ficando velho mesmo, né? E aí você olha pra trás e diz, nossa, mano, e os caras vendem a sua própria alma por tão pouco, né? Sendo que passa tão rápido. Então, meus irmãos, fica aí, né? Eu faço esse vídeo mais, não é com alegria, sinceramente. O que eu queria mesmo era que o Valdomiro e tantos outros se arrependessem, né? Se esses homens usassem esse dom que eles têm de se comunicar com a população, né, de fazer principalmente com que os mais humildes acreditem neles, se eles usassem isso para o bem, a coisa era diferente, né? Eu acho que até uma mudança política ia gerar no país, né, se essas pessoas não vendessem a própria alma. Mas infelizmente eles pegam esse dom divino, né, que Deus dá, essas capacidades. O capeta não dá nada, ele só destrói, né? Mas eles pegam esse dom que é divino e usam pro mal. É triste, né, família? Mas enfim, deixa a tua opinião aí, o que é que você acha desse assunto. Se a justiça entrar em uma coisa que é doação pra você, que isso é o que, no fim das contas, que eu fico preocupado, né? A justiça entrando, porque querendo ou não, os dízimos, eles são doação, né? E quando faz isso contra uma instituição, mostra que o Estado, né, tá avançando em outras questões que antes ele não se metia. Isso me preocupa, porque de fato as doações não é uma coisa que foi vendido um produto. Vocês entendem? Ah, Davi, mas está devendo, tem que pagar. Eu entendo o seu ponto de vista, mas pare para pensar também na jurisprudência que isso cria. Você está devendo, você ganhou alguma coisa. Ganhou. Não foi vendido, não foi trabalho que você realizou para ter aquele retorno. Foi alguém que te deu. Ainda assim, é legítimo o Estado avançar nisso? É a pergunta que eu faço, meus irmãos. Porque o sistema, ele trabalha dessa maneira. Ele usa causas, né, que para nós são legítimas, de não, mas é isso mesmo, tem que fazer isso, mas você não vê a consequência dessa jurisprudência que foi criada. E é nesse ponto que eu chamo a sua atenção. Então, meus irmãos, reflita sobre isso, pare para pensar separando as coisas, não levando o sentimento em consideração, e responda aí nos comentários, eu faço questão de ler. Fiquem com Deus, meus irmãos, aqui você de fato desperta. Um abraço e fui!